tem ali, tem várias séries ali da Netflix, e tem o Shark Tank também, todas as temporadas, é bem legal de assistir. Bom, então, pessoal, na verdade, essa aula sobre introdução ao empreendedorismo, ela era mais assim para a gente entender o contexto, né? Existem tipos de empreendedores, existem formas de empreender diferentes, nem todas vão ser iguais, não existe uma fórmula mágica. Tudo vai depender do tipo de negócio que vocês querem colocar. Se ele vai ser um negócio que vai produzir bens, se ele vai ser um negócio de serviço, se ele vai ser um negócio virtual, se ele vai ser um negócio físico, se ele vai ter colaboradores, empregados, se ele não vai ter, se vai ser só um empreendedor, se vai ser um MEI, um microempreendedor individual, que é o enquadramento tributário que nós chamamos, né? Microempreendedor ou MEI, ou microempresa, pequena empresa, média empresa ou grande empresa. Tudo isso vai partir de uma ideia inicial que está imbricada, que ela faz parte do plano de negócios, tá? E todas essas aulas que a gente vai ver ao longo do nosso semestre, elas vão em algum momento ser contempladas no plano de negócios, ou elas vão nos ajudar a entender essa lógica de funcionamento do plano de negócios, certo? Então, agora, a aula de hoje, nós vamos falar sobre... até tem que colocar os slides para vocês ali depois. Vamos ver. Dando continuidade a essa ideia, a nossa aula hoje ela vai falar um pouquinho sobre ainda, né? Conceituando o empreendedorismo, os pensadores do empreendedorismo. Já vou apresentar a tela então para vocês aqui. A minha internet está um pouco devagar, então ela atrasa um pouquinho. Certo, pessoal? Para a gente entender o empreendedorismo, nós precisamos, de hoje, né, da atualidade, nós precisamos entender eu sempre digo assim, para a gente entender o empreendedorismo gourmet, a gente precisa entender o empreendedorismo raiz, que é o empreendedorismo que surgiu, como ele surgiu, quais são os principais pensadores, quais são as principais pessoas que começaram a ter atitudes empreendedoras em tempos em que isso não era algo comum, em que isso implicava em riscos, em altos riscos financeiros. Então, inclusive, não só financeiros, mas também de confiança, né? A questão da honra, antigamente, era algo que, como a gente fala, né, no fio do bigode, era algo que valia muito. Então, se tu perdesse um compromisso, se tu não conseguisse honrar um compromisso, era algo que podia arruinar, muitas vezes, a vida da pessoa. Então, nessa época, ainda hoje também é assim, mas podemos até dizer que nós temos mais recursos a recorrer, né? Temos bancos, agências financiadoras, agências de fomento do governo, nós temos, a exemplo de agências fomentadoras, nós temos a Caixa Popular, que é um empreendimento do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o próprio BNDES, né, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento. Então, nós temos oportunidades que antigamente essas pessoas não tinham para empreender. Ou nós vamos ver também pessoas que, né, tiveram essa representatividade, né, no empreendedorismo, mas também pessoas que pensaram em empreendedorismo, como ele é hoje, enquanto teoria, tá bom? Então, começando os nossos slides. Deixa eu só colocar em modo apresentação para vocês. Perfeito. Então, pessoal, a gente começa com Richard Cantillon, certo? Na década de 1680, 1680, né, pessoal? Não é 1980, é 1680. Ele nasceu em não tem uma data definida correta, né? Mas na década de 1680 e morreu em maio de 1734. Eu não estou enxergando os meus próprios slides aqui. Ele foi um economista franco-irlandês e autor do Ensaio da Natureza Geral do Comércio, ou Ensaio sobre a Natureza do Comércio em geral, tá? Na Natureza Geral do Comércio. Esse livro, pessoal, é um marco, tá, dentro da teoria do empreendedorismo, porque ele
ele é um livro considerado, né, por Stanley Jevons como o berço da economia política. Então, ele trata do empreendedorismo, o empreendedorismo, para quem não sabe, nós vamos ver isso mais adiante nos próximos slides, com Joseph Schumpeter, que era um economista, que é o pai do empreendedorismo. Foi ele que criou o termo entrepreneurship, que em inglês, entrepreneurship original, e empreendedorismo é a sua tradução em português. Ele era um economista, e essa teoria do empreendedorismo, ela parte disso. Ela parte de uma teoria econômica em que a ideia principal é se reinventar, é passar por um processo de destruição criativa, que é a principal ideia do Schumpeter. Tá, mas o que é isso, destruição criativa? Quem é que destrói algo que é bom? Que a criatividade é algo normalmente que é bom, que sempre vai trazer uma novidade, algo que vai melhorar, algo que vai trazer um conforto maior, que vai trazer uma facilidade maior. O processo de destruição criativa é pegar algo que já existe, que muitas vezes está ultrapassado, que não é utilizado, não é usual, recriar, destruir e recriar algo novo a partir de uma ideia pré-existente. Esse é o processo da destruição criativa. E esse é o processo da lógica de funcionamento de uma economia que funciona em torno disso, que funciona em torno dessa lógica de pensamento de livre comércio, certo? Então, a partir do momento em que a gente tem esses preceitos e a gente começa a entender que o empreendedorismo não é só ter boas ideias de produtos ou serviços ou de negócios, e sim entender o papel do empreendedorismo para a economia e a forma como ele se coloca em termos de desenvolvimento econômico, nós conseguimos entender a relação que existe lá do Richard Cantillon com o seu ensaio sobre a natureza do comércio em geral, que traz, né, essa ideia de economia política, certo? Apesar, então, né, pessoal, da pouca informação existente à época sobre ideias inovadoras e empreendedorismo, sabe-se que ele se tornou um banqueiro e mercador de sucesso em sua juventude. O seu sucesso derivou em grande parte das conexões políticas e empresariais que ele formou através da sua família e através do seu ex-empregador James Briggs. Durante o final da década de 1710 e o começo da década de 1720, Cantillon especulou financeiramente e mais tarde ajudou a fundar a Companhia do Mississippi de John Law, com a qual ele obteve grande riqueza. A Companhia do Mississippi, pessoal, era uma espécie de banco, né, que emprestava dinheiro a crédito, dinheiro a juros, oferecia crédito, né, a juros, era uma espécie de banco, não era algo bem específico como um banco mesmo, mas ele era assim, ele era o que viria a ser hoje um banco, tá? Então eles começaram a ter a ideia de emprestar dinheiro a juros. Ele tinha uma certa riqueza e percebeu ali uma oportunidade de negócio. Ao ele emprestar dinheiro e cobrar juros nesse pagamento, nesse retorno de pagamento, ele conseguiria obter um lucro. Então, vejam, né? Isso lá em 1710, 1720. Esse pensamento, pessoal, que hoje para nós são transações comerciais muito usuais, corriqueiras, inclusive, lá naquela época estava sendo criado. E por isso a importância, né, desse ensaio sobre economia política, porque a gente consegue perceber a importância das relações, a importância das influências. O que eu recém estava falando dos tubarões? Estava falando sobre isso, né? Estava falando que as pessoas, muitas vezes, não é só o dinheiro que vale, é a influência que eles têm, o poder, o conhecimento, o know-how, que nós chamamos, né? O saber fazer, o conhecimento sobre o negócio, uma expertise específica sobre mercado, sobre ocupar espaço no mercado. Isso é empreendedorismo, isso é economia política. É saber conversar, saber estabelecer relações. E é a base do empreendedorismo, certo? Então, o Richard Cantillon, então, fez fortuna emprestando dinheiro a juros lá na companhia do Mississippi ao lado do John Law. No entanto, o seu sucesso veio à custa dos seus devedores, né? Que o perseguiam com processos, acusações criminais e planos de assassinato até a sua morte em 1764. Isso não era bem visto, isso não era algo comum à época, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já demonstrava ali, aquela época, que existiam formas de empreender.
de alguma forma. Não que não tinha esse nome para eles, né? Ainda era algo que era praticado na ação, mas ainda não levava esse nome. Nós temos outro empreendedor, pessoal, muito, muito importante, que é o Jean-Baptiste Say. Tá? O período em que ele viveu foi de 5 de janeiro de 1767 a 15 de novembro de 1832. Ele foi um economista francês, formulador da chamada Lei de Sol. Ele nasceu em uma família de mercadores de tecidos, fortemente influenciada pelas ideias iluministas. Após a Revolução Francesa, ele chegou a exercer a ocupação de jornalista em periódicos liberais franceses, onde ele aproximou-se das ideias de Adam Smith e do estudo da ciência econômica, a qual passou a se dedicar ao mesmo tempo em que administrava a indústria têxtil. O que é a teoria, né? As ideias de Adam Smith e o que fala essa lei de Sol? A ideia de Adam Smith é a questão, traz fortemente a economia, a teoria clássica da economia, das ciências econômicas, ou podemos chamar da economia, da teoria tradicional de economia, teoria clássica, que diz que existe, ninguém manda no mercado. Só refrescando a memória, né, de vocês. Não sei se alguém escreveu alguma coisa no chat, deixa eu olhar aqui. Não, tá. Qualquer coisa escrevam no chat, tá, pessoal? Eu coloquei aqui também, só para mostrando para vocês. Ó, eu vou colocar lá no Moodle os slides, tá, para vocês. E esse Word aqui, ó. Porque aqui ele fala também sobre é um textinho, digamos, extra, adicional, né? Adicional aos slides, tá? Para não escrever tanta coisa nos slides, eu fiz esse aqui escrito e fiz os slides também com as fotos dos pensadores. Então, aqui que fala sobre o Jean-Baptiste Say também é que Say fazia distinção entre empreendedores e capitalistas, para fazer diferença, né? Entre as pessoas que assumiam riscos para empreender e os capitalistas, e entre os lucros de cada um. Ao fazê-lo, ele associou os empreendedores à inovação e via-os como agentes de mudança. Ele atribuiu para o pensamento econômico, também ao enfatizar o empreendedorismo como fator de produção, junto aos fatores mais tradicionais, terra, trabalho e capital. São os fatores econômicos, né? Terra, trabalho e capital. Em economia, para quem já fez a disciplina de economia, de microeconomia, fala sobre isso, tá? Segundo Baptiste Say, um empreendedor, para ter sucesso, deve ter a capacidade de julgar, perseverança diante dos obstáculos e um conhecimento do mundo, tanto quanto do negócio. Ele deve possuir a arte da superintendência e administração. Então, Jean-Baptiste Say, ele se aproximou muito das ideias de Adam Smith. Por quê? Porque Adam Smith, como eu comentei com vocês, a questão da teoria clássica das ciências econômicas, ela diz que uma mão invisível rege o mercado. O que é essa mão invisível que rege o mercado? O mercado ele é autorregulado por ele mesmo, num mecanismo perfeito, que consegue estabelecer um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Tá? Essa é a ideia geral da economia tradicional, tá? Da economia clássica. Então, se eu tenho X oferta, X demanda, eu vou ter X oferta, né? X não vai ser Y, vai ser X, igual, vai ser igual. A oferta e a demanda, até que elas atinjam um ponto de equilíbrio, em que o mercado vai se autorregular nesse jogo entre oferta e demanda. Ou seja, as empresas que existem, elas existem porque existe mercado para elas. Elas não existem ao acaso. Elas existem porque existe uma certa demanda. E isso, todo esse mercado, esse jogo de consumo e de oferta, né, e consumo, ele se autorregula por uma mão invisível. Não são as pessoas que fazem o mercado acontecer. É a própria economia agindo ali como um todo, com a mão invisível, certo? Então, existem cálculos que comprovam que isso existe, né? Não é algo que é abstrato, né, pessoal? É algo que é comprovado, embora existam outras teorias hoje que já refutem a teoria da Adam Smith, embora ela seja uma das principais e a base da economia.
Isso é muito facilmente explicado, né, pessoal? Isso a gente consegue ver também, por exemplo, na alta dos combustíveis que nós estamos vivendo hoje, na inflação no cenário brasileiro que nós estamos vendo hoje. Nós tivemos uma série de fatores que influenciaram para que nós chegássemos a esse preço da gasolina, ao preço da carne, que está um absurdo, dos alimentos, produtos de limpeza, enfim, no supermercado em geral. Então, nós temos um cenário inflacionado em função de diversos fatores. Dentre eles, eu posso citar a inserção de dinheiro na economia por meio do auxílio emergencial. Era um dinheiro que naturalmente não circularia na economia, porque as pessoas que receberam, elas eram pessoas autônomas, pessoas que talvez não tivessem aquela renda específica para subsistir, para pagar suas contas, ou para comprar algo que para si, algo que não compraria se não fosse auxílio emergencial, por exemplo. Então, é um dinheiro que é a mais que a economia não estava contando e o mercado sente isso. Não foi alguém que foi lá e disse, eu vou inserir dinheiro no mercado para causar uma inflação. Não. É um efeito em cadeia que acaba acontecendo. Nós temos a alta do dólar, que é outro fator que influencia no mercado brasileiro, na economia brasileira. Nós temos a questão da China, que é um país que compra um dos maiores consumidores do Brasil de commodities, grãos, carnes. Então, nós temos uma série de fatores, e temos ao longo desde 2020, ano passado e esse ano, tivemos diversos momentos em que a China não comprou do Brasil, em que a China, não, em função da pandemia, ela não consumiu, em função de questões sanitárias, ela deixou. Teve um probleminha do frango, não sei se alguém lembra, que eles não estavam comprando frango do Brasil porque tinha uma peste, uma coisa assim, a carne contaminada. Então, várias coisas que vão acontecendo, um pinguinho aqui, um pinguinho ali, que vão influenciando o mercado como um todo. E acabam gerando um desequilíbrio. Esse desequilíbrio desencadeia onde? Na inflação, no aumento de tributos. Essa é a ideia da teoria clássica econômica. Essa é a ideia de Adam Smith, que é o pai da teoria clássica, né, da economia. Então, a gente tem essa ideia representada dentro da administração, dentro dos mercados e que é composto pelas empresas, que até então, à época, né, existiam. E Jean-Baptiste Say, ele traz essa teoria, esse rigor metodológico para dentro da administração das organizações, para dentro da lógica de mercados que até então existia, tá? Então, Jean-Baptiste Say teve um papel muito importante porque ele traz uma teoria. Até então, não havia algo específico ligado do funcionamento, da lógica das organizações de mercado com a economia. Então, ele faz esse gancho, né, digamos assim, e traz essa lógica diferenciada para a gestão das empresas. Principalmente porque ele administrava, né, a indústria têxtil da família e achava bastante importante, eu ia dizer fundamentar, mas não é fundamentar, era contextualizar com a teoria econômica, tá? Relacionar com a teoria econômica para encontrar um sentido para como os mercados se moviam até então na época, tá? Depois a gente tem também o Francis Amasa Walker, tá? Ele nasceu em 1840, morreu em 1897. Ele foi um economista americano, estatístico, jornalista, educador, administrador acadêmico e oficial militar no Exército da União. Foi bastante coisa o Amasa Walker. Ele nasceu numa família proeminente de Boston, uma família abastada, rica. Ele era filho do economista e político Amasa Walker e ele se formou na Amherst College com 20 anos de idade. Ele recebeu uma comissão para se juntar à 15ª Infantaria, um convite, na verdade, para se juntar à 15ª Infantaria de Massachusetts, e rapidamente subiu na hierarquia como assistente. Walker lutou na campanha da Península e foi ferido na Batalha de Chancellorsville, mas depois participou das campanhas de Bristol, Overland e Richmond-Pittsburgh, antes de ser capturado pelas forças confederadas e mantido na infame prisão de Libby.
Em 1866, ele foi nomeado pelo presidente Andrew Johnson e confirmado pelo Senado dos Estados Unidos para a atribuição do grau honorário de brigadeiro geral dos Estados Unidos voluntários, para ser classificado em 13 de março de 1865, né, quando ele tinha 24 anos. Qual é a importância do Francis Amasa Walker, né, para a teoria do empreendedorismo? Ele distinguiu, tá, essa é a história da vida dele, né? Ele trabalhou no exército, depois que ele voltou do exército, ele começou a trabalhar como economista, estatístico e jornalista, depois que a vida dele aconteceu, né? Enquanto jovem, ele serviu ao exército. Mas dentro da teoria do empreendedorismo, ele distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros e aqueles que obtinham lucro com habilidades administrativas, consideradas então como empreendedores. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, nessa época, vejam, em 1600, lá quando Richard Cantillon emprestava dinheiro a juros, e ele foi inclusive até, como eu comentei ali, que quando ameaçaram ele de morte, perseguiam ele, porque depois ele queria cobrar o dinheiro com juros, claro, era direito dele cobrar, ele tinha emprestado. Mas aqui, o Francis Amasa Walker, ele consegue sistematizar isso numa lógica mais profissionalizada, certo? Vejam que nós temos uma diferença de praticamente aqui 100 anos, de 1734 a 1840, mais ou menos 100 anos, né? Então, existe uma diferença aqui onde o Richard Cantillon praticava a ação, de fato, e aqui quando se sistematizou essa ideia e se concebeu a ideia de que poderia haver pessoas que lucravam fornecendo fundos, né, emprestando dinheiro a juros, e aqui se forma a ideia da institucionalização dos empréstimos, não digo bancários, né, mas dos empréstimos como a gente conhece hoje, tá? Começando aqui com Cantillon e depois se sistematizando com a Amasa Walker, tá bom, pessoal? Isso é bastante interessante porque a gente pensa que as coisas, né, não sabe às vezes a origem, e parece que sempre existiu, mas não. É alguém que alguém criou, alguém inventou essa forma, né, de funcionamento de mercado e depois isso foi se sistematizando e se institucionalizando, se tornando parte do dia a dia das pessoas. Bom, o Gifford Pinchot, ele foi um engenheiro florestal e político norte-americano. Tá? Ele nasceu em 1865, morreu em 1946. Vocês veem que está tudo organizado numa ordem, mais ou menos numa ordem cronológica ascendente, né? Então a gente começa bem mais lá antigamente, 1600, passou por 1700, agora está em 1800, 1900, então a gente vai evoluindo, tá? E as ideias, elas vão evoluindo também. Lembrem que naquela época não existia internet, não existia provavelmente televisão, existia talvez o rádio, talvez o telefone, meios muito primitivos de comunicação e de propagação de informações. Tá? Então era tudo muito mais lento, funcionava tudo muito mais devagar, na a sua forma, né? Inclusive a informação literária, livros, artigos científicos, até pouco tempo, para tu conseguir um artigo científico, digamos que lá em 95, 2000 ali, quando era uma época que nem todo mundo tinha internet, aquela internet de escada, para tu conseguir um artigo científico para escrever o teu TC, a tua dissertação, a tua tese, não era facilmente, não era tão fácil assim. Não tinha, é só entrar ali no bancos e teses, periódicos CAPES, Cielo, Web of Science, Scopus, e tantas outras bases, né, que nós temos disponíveis, não era fácil assim. Tu tinha que identificar o artigo só pelo título e depois correr atrás do autor para pedir uma cópia. E muitas vezes essa cópia era paga. Não é fácil como é hoje, que a gente vai no Google Acadêmico e digita ali o termo e vem 10 mil artigos, 50 mil artigos sobre o nosso tema. Era muito difícil a comunicação. Então, evoluir uma ideia sistematizada e num método científico, algo que de fato se propagaria de maneira séria e correta para as pessoas e equânime, né, igual para todo mundo,
era mais lento o processo. Por isso a gente vai evoluindo assim aos poucos em grandes espaços de tempo. Então, o Gifford Pinchot, ele foi um engenheiro florestal e político norte-americano. Ele é notado como governador da Pensilvânia por 2 mandatos, como fundador e primeiro presidente do Serviço Florestal dos Estados Unidos e como uma figura central no desenvolvimento do movimento conservacionista. A expressão conservação, no contexto de proteção à natureza, é acreditada a ele, tá? Então, Gifford Pinchot. A contribuição do Gifford Pinchot, pessoal, deixa eu ver se eu tenho aqui ó, Gifford Pinchot. Até ele tá fora de ordem aqui, né? Depois eu vou organizar. Pinchot, ele aborda o tema intraempreendedorismo. Quem é que aí já ouviu falar sobre intraempreendedorismo? Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Deem um oizinho aí, só para eu saber. Tá? O intraempreendedorismo... Oi. Tá, só para eu saber, só obrigada. Só para eu saber que vocês estão me ouvindo, né? Senão eu fico falando aqui, cai o sinal da internet, eu sigo falando e vocês nem vão me ouvir. Bom, o Gifford Pinchot, ele abordou o tema do intraempreendedorismo, né, como uma possibilidade de ação empreendedora. O que é o intraempreendedorismo, né, pessoal? É aquela pessoa que tem características empreendedoras, mas não para criar um próprio negócio. Mas ela é aquela pessoa que veste a camiseta, que a gente chama, né? Que ela se destaca, ela tem iniciativa, ela tem proatividade, ela se envolve, ela assume responsabilidades. Junto com essas responsabilidades, ela assume riscos, ela identifica oportunidades em situações que muitas vezes nós não, pessoas comuns, assim, que não têm um viés tão empreendedor, não identificam. Então, é aquela pessoa que vê o copo meio cheio, não o copo meio vazio. É um perfil empreendedor. É um perfil de quem está sempre antenado, ligado em potencialidades que possam vir a acontecer dentro de uma organização que não lhe pertence. Ele somente trabalha para aquela empresa. Mas ele tem essas atitudes, é um conjunto de atitudes e características que constituem uma pessoa empreendedora. Não necessariamente eu preciso emprestar dinheiro a juros para ser empreendedor. Isso falando no contexto daquela época, né? Dos exemplos que a gente viu ali. E ele conseguiu perceber isso, ele conseguiu ver que dentro de organizações, de outras instituições, existiam pessoas que tinham esse perfil e pessoas que não tinham. Então, por que essas pessoas tinham? O que fazia delas diferentes? E aí ele traz essa ideia do intraempreendedorismo, pessoas que empreendem dentro de organizações. Para ele, o termo intrapreneur, né, que é intraempreendedorismo, ele pode ser entendido como qualquer sonhador que realiza. São vistos como aqueles que têm responsabilidade de criar e promover inovação de todo tipo dentro de uma organização. O intraempreendedor, ele pode ser o criador ou inventor, mas é sempre um sonhador que busca como transformar uma ideia em uma realidade lucrativa, certo? Ele vai ter a mesma característica de um empreendedor, porém dentro de uma organização e não na sua própria organização, naquela que ele é proprietário, dono, né? Muitas vezes essa pessoa vai assumir riscos, né? Vai assumir responsabilidades e riscos para si. E realmente, convenhamos, né, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo, o que vocês acham? Mas nós não vemos muitas pessoas assim, né? Com essas, pelo menos demonstrando essas características. Muitas vezes as pessoas pensam, mas elas não demonstram. Por quê? Porque elas têm medo de assumir riscos e depois perderem o emprego, serem prejudicadas ou serem vistos pelos colegas como oportunistas, como pessoas que querem aparecer, querem se exibir. Então, muitas vezes nós temos pessoas que têm esse potencial, que têm essas características, mas talvez se melindrem, fiquem tímidos em função do que os outros vão pensar, em função de como vai ser visto, tá? Então, não quer dizer que porque a pessoa não fala, que ela não pensa. Muitas vezes a pessoa pensa, mas não fala, tá? E o trabalho de vocês, enquanto administradores, futuros administradores, é perceber isso dentro das organizações. Quem é que tem potencial? Quem é que pensa fora da caixa? Eu preciso contar com essas pessoas dentro da minha organização. Ou eu posso ser uma dessas pessoas, ou eu posso ter que saber identificar essas pessoas para otimizar, para potencializar a minha organização, a capacidade da minha organização. Seja ela uma capacidade produtiva, administrativa, de prestação de serviço, seja do que for.
certo? Independente do setor que seja da organização. Bom, o Joseph Alois Schumpeter, que eu havia comentado com vocês, né, que era um economista e cientista político austríaco, ele é o pai do empreendedorismo, tá, pessoal? Apresento o pai do empreendedorismo para vocês, o Schumpeter, e ele foi um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como um motor de desenvolvimento capitalista. Além disso, marcou profundamente a história da reflexão política com sua teoria democrática, a qual redefiniu o sentido de democracia, tida como uma simples maneira de gerar uma minoria governante legítima, ou seja, uma definição procedimental que passa a ser a base de diversas concepções posteriores. Então, nessa ideia do Schumpeter, ele traz, pessoal, a questão da destruição criativa, que é um dos principais pontos que eu gostaria de conversar com vocês, que eu já falei, na verdade, né? Que traz essa ideia de criar algo novo a partir de algo que já existe, né? O empreendedor, ele traz o Joseph Schumpeter, então, ele associou o termo a ideia de inovação e deu uma projeção ao tema, apontando o empreendedor como um elemento que catalisa o desenvolvimento econômico devido ao aproveitamento de oportunidades em negócios. A concepção de Schumpeter acerca do empreendedor diz respeito àquele que combina capital e trabalho, ou seja, dinheiro e trabalho, né? Capital, dinheiro, trabalho. Como fatores de produção articulados. Prevê a permanente criação de produtos e serviços, descobre fontes de matérias-primas e estabelece formas de organização. O empreendedor ele é visto como um responsável pelo processo de destruição criativa, pelos processos de desenvolvimento de novos produtos e serviços e ciclos de aperfeiçoamento desses produtos e serviços, tá? Então, pessoal, a ideia do Schumpeter é isso, tá? É entender que uma pessoa que... Por que ele é o marco de tudo, tá? Ele nasceu lá em 1883 e morreu em 1950. Ele é um marco porque ele traz um termo. Ele cria um nome para ações que as pessoas desenvolviam até então e não tinha um nome. Não tinha um nome específico. Então, ele criou um nome para isso. Ele deu um nome às atitudes das pessoas, para que se pudesse entender e escrever sobre isso, desenvolver outras formas, né, das pessoas empreender, das pessoas aplicarem o seu conhecimento, a sua expertise, com fatores de produção, que é a terra, capital e trabalho. Principalmente o capital e o trabalho, tá? Para produzir mais lucro. Depois a gente tem o David McClelland, pessoal. O David Clarence McClelland, ele tem um papel fundamental. Por quê? Ele nasceu em 1917, bem mais novinho, né? Em 1917, perto da nossa era, né? E morreu em 1998, tá, pessoal? Ele foi um psicólogo norte-americano. O que ele tem de importante para nós? Ele tem como que chama? A codificação das características empreendedoras. Ai, professor, o que é isso? Codificação das características. Ele escreveu quais eram as características empreendedoras que as pessoas apresentavam. Ele fez um estudo internacional em diversos países, em diversos contextos em que as pessoas abriam ou empreendiam, né, em diferentes tipos de negócios, e tentou entender o que essas pessoas tinham em comum. O que essas pessoas faziam de diferente para... tinham de diferente, né, para conseguir aquilo que elas queriam. Ou seja, o sucesso dos seus negócios. Então, ele foi lá, estudou e chegou, né, às características empreendedoras que depois, ao longo do tempo, elas foram sendo filtradas e se tornaram as 10 características empreendedoras da Unesco. Tá? As 10 características que nós vamos aprender, se eu não me engano, na próxima aula, elas vêm da teoria do David McClelland. Tá? Então, ele que identificou o que as pessoas tinham em comum e codificou, escreveu, né? Transformou essa informação em livro, em conhecimento, para que a gente pudesse se apropriar disso. Tá? O papel do David McClelland é fundamental para a teoria do empreendedorismo. Depois, a gente tem um autor que vocês conhecem muito bem, ou pelo menos se não conhecem, já ouviram falar bastante, que é o Peter Drucker. Pessoal, o Peter Drucker, ele morreu agora em 2005, bem recente, né, a morte dele, em novembro de 2005. Ele nasceu em novembro de 1909. Tá? Ele foi um escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca,
escreveu muitos livros sobre gestão, sobre administração, sobre finanças, sobre marketing, sobre diversos livros, tá, que ele escreveu. Ele é considerado o pai da administração moderna, é como nós entendemos a administração hoje. Lembram lá de TGA, pessoal? Que a gente tem a teoria clássica da administração tem a teoria da administração científica com Ford, com Taylor e Ford, depois tem a teoria clássica da administração com Fayol. Todas essas pessoas, depois temos Elton Mayer na teoria das relações humanas, temos Weber na teoria da burocracia, temos, sei lá, temos a teoria do XY, do Mins, temos do Philipsberg, quase que eu esqueço, eu ia dizer Mintzberg, mas Mintzberg é um autor de gestão de estratégica, nem é de estratégia, não é de Philipsberg. Então, nós temos de Herzberg, nós temos diversos autores ao longo dos anos que foram criando teorias que hoje constituem o que a gente entende por administração. É correto? Mas nós temos Peter Drucker, pessoal, que é um autor contemporâneo, que pegou toda essa informação e compilou, tornou algo, relacionou com as ideias contemporâneas, com os mercados que foram evoluindo ao longo do tempo. As pessoas foram evoluindo e os mercados foram se adaptando a essas relações. Então, ele digamos que ele trouxe essa ideia muito mais fresca, né? Muito mais ligada à nossa realidade atual, tá? Ele é reconhecido, sendo mais reconhecido dos pensadores do fenômeno dos efeitos da globalização na economia em geral, e em particular nas organizações. Subentendendo-se a administração moderna como a ciência que trata sobre pessoas nas organizações, como ele próprio dizia. Então, pessoal, o Peter Drucker, então eu coloquei aqui, tá, a contribuição dele nesse textinho aqui, porque eu achei bem interessante. Por quê? Porque ele traz uma lógica de pensamento, né, pessoal, que no comportamento empreendedor, Peter Drucker, né, no comportamento empreendedor, a inovação, para Peter Drucker, a inovação é o instrumento específico, devendo ser praticada de forma sistemática pelo empreendedor. Lembram lá, acabei de explicar do Schumpeter, da destruição criativa? O que é esse processo de destruição criativa? Não é algo cíclico que faz a gente repensar e repensar a partir de coisas pré-existentes, de negócios, de ideias de negócios, de produtos e serviços? Então, Peter Drucker, ele contextualiza essa ideia relacionada à capacidade de inovação. E pensem comigo, os negócios, eles não têm que se reinventar? Não é necessário que os negócios se reinventem? Ou eu vou sempre fazer a mesma coisa e vou esperar que sempre dê certo? Não, né? Os negócios eles precisam se reinventar. Eles precisam se colocar, entender qual é a necessidade das pessoas naquele determinado período de tempo, naqueles 10 anos, naqueles 5 anos, ou naquele ano em específico, como a gente teve agora na pandemia, um aumento significativo nas compras online, porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, é um mercado que se criou, que se fortaleceu, se intensificou muito mais rapidamente do que se não houvesse a pandemia. Então, esse negócio também precisou se reinventar, pessoal. Também precisou criar novas tecnologias, precisou utilizar outras ferramentas, aplicativos, ou outras formas de comunicação com o cliente que não estavam previstas até o momento. Então, ainda que os negócios virtuais eles sejam algo muito inovador e muito recente, também precisaram se reinventar, precisaram da inovação. Então, é um exemplo que eu dou de que, ainda assim, mesmo coisas novas têm que se reinventar, imagina negócios ou ideias de negócios ou produtos e serviços mais antigos, mais velhos, tá? E precisam se adaptar. Então, Peter Drucker traz esse elemento, né, da inovação dentro do empreendedorismo e a importância disso para a existência das organizações e o acompanhamento dessas organizações às necessidades da sociedade, tá? Que mais que ele traz ali? Devendo ser praticado de forma sistemática, assim é central no comportamento empreendedor, desenvolver competências que permitam a busca orientada e organizada por mudanças, acompanhada da análise sistemática de oportunidades que tais mudanças podem oferecer para inovação econômica ou social.
O trabalho específico do empreendedorismo em uma empresa de negócios é fazer os negócios de hoje, capazes de fazer o futuro, transformando-se em um negócio diferente. Então, Peter Drucker ele traz esse elemento muito importante da inovação dentro das empresas ou dentro do empreendedorismo como um todo, tá? A inovação, e hoje é um termo que a gente fala muito, né? Inovação aberta, inovação fechada, enfim, todos esses termos. E isso lá atrás, lá quando o Peter Drucker desenhou essa ideia, não era algo tão assimilado assim, tão facilmente, tá? A gente tem também, pessoal, o Albert Shapiro. Vamos ver aqui, não tem muitos mais, né? Temos poucos, tá? O Albert Shapiro, ele estabeleceu um dos fundamentos conceituais mais sólidos e mais fáceis de entender, né, e aplicar ao desenvolvimento dos empreendedores. Segundo ele, o processo de formação de empresas ocorre em todos os países, mas cada processo é o resultado final de uma ação humana especial e o começo de outra. Então aqui a gente tem, né, o Albert Shapiro rompendo com aquela ideia lá inicial da economia do Jean-Baptiste Say, lembram que eu falei para vocês? Que ele era seguidor de Adam Smith, ele era seguidor na época que não existia Instagram, nem Twitter, nem nada. Ele era um seguidor de ideias teóricas, né? Então, ele era seguidor do Adam Smith da teoria clássica, que é que vê a economia como algo mais engessado, mais estático. Albert Shapiro já é o contrário, ele diz que não é o mercado que rege. São as pessoas que regem o mercado. São os pensamentos das pessoas, são as necessidades das pessoas que regem o mercado. E como tal, cada pessoa é diferente uma da outra, cada sociedade é diferente, cada agrupamento de pessoas é diferente um do outro. Dessa forma, as empresas também se dão de maneira diferente. Elas acontecem, elas se desenvolvem de maneira diferente, acompanhando essas sociedades distintas, tá? Então, dentro dessa diversidade, existem padrões e características gerais de processo, tá? Que acontecem da mesma forma. Então, existem coisas diferentes que acontecem de acordo com as sociedades, ou países, ou culturas diferentes, mas, ao mesmo tempo, dentro de toda essa diversidade, existe um padrão. E é isso que ele evidenciou, tá? Esse padrão geral dos processos que aconteciam. E que, embora sejam multivariados e complexos, também são reconhecíveis e descritíveis. Então, o Albert Shapiro ele traz essa contribuição muito importante assim, de entender, né? Nenhuma empresa é igual a outra, mas nenhuma empresa do mesmo ramo em um país é igual no outro país. Por isso, as multinacionais, elas normalmente contratam pessoas dos países para trabalhar. Por quê? Porque as legislações muitas vezes não são as mesmas, né? A legislação ela varia de um país para o outro. Ainda que na América do Sul, eu ia dizer Latina, mas na América do Sul nós temos a Argentina, temos o Uruguai, temos o Brasil, temos os países que compõem o Mercosul, que são diversos países, mas nós temos legislações diferentes, nós temos um comércio, um livre comércio estabelecido, regido pelo Mercosul, mas que não funciona de fato, né? O Mercosul é algo que existe muito bonito no papel, mas na hora de praticar não funciona da mesma forma, porque os países eles cedem de maneiras diferentes. Um exemplo para vocês. Aqui na nossa fronteira a gente não consegue ver isso muito bem. Mas lá em Uruguaiana, não sei se vocês já foram a Uruguaiana visitar Paso de los Libres, que é a cidade na Argentina que fica do outro lado, que tem que atravessar a ponte, né, do Rio Uruguai. Para ir, para ir daqui para lá, de Uruguaiana para Libres, é muito fácil. É só atravessar a fronteira, às vezes tem fiscalização, às vezes não. Mas para voltar, meus queridos, é uma dificuldade, porque tem coisas que não podem entrar no país, não podem sair do país, no caso, né? Não podem entrar no país, na fronteira, tem quantidades específicas de combustível, medicamento, alimento, tem quantidade X para tu entrar ou sair do país. Não é bem assim, não é livre comércio, de fato, tá? Então, a gente começa a ver que os países, mesmo que a gente tenha uma lei estabelecida, que é o Mercosul, que tenta trazer uma equidade e um livre comércio entre esses países, não acontece de fato lá, né? No, no- na- onde as coisas acontecem, na fronteira, na região de fronteira, por exemplo.
Então, é isso que o Albert Shapiro traz, essa diferença que existe, essa nuance que existe de diferença de um país para o outro, tá? E não é só legislação, né, pessoal? Nós temos a cultura, que influencia, exerce uma influência muito importante dentro das organizações, para que a forma como elas se desenvolvem também, tá? Que mais? Nós temos o Carl Hampton Vesper. Ele é um estudioso, ele nasceu em 1932, até a vez que eu fiz esses slides, ele não tinha registro dele ter falecido, ele é vivo ainda. Ele é um estudioso americano e professor emérito de administração, engenharia mecânica e estudos marinhos na Universidade de Washington. O Vesper, ele é conhecido como um pioneiro no campo da pesquisa e educação em empreendedorismo, na atualidade, certo, pessoal? Ele lançou vários cursos e programas de empreendedorismo e ele esteve envolvido na organização de algumas das primeiras conferências sobre empreendedorismo nos Estados Unidos. Tá? Então, Vesper é um nome que não é muito conhecido, a gente não vê, por exemplo, muitos livros dele, mas ao longo da nossa disciplina a gente vai ver um texto do Vesper bem interessante, tá? Depois a gente tem também contemporâneo, vejam que a fotinha já está até colorida, essa aqui também está colorida, as fotinhas foram melhorando, que é o Robert Heinrich, tá? O Robert Heinrich, pessoal, tem vários livros de empreendedorismo que ele escreveu, tá? São livros muito interessantes, trazem um contexto assim muito contemporâneo do empreendedorismo. Ele é professor da Universidade da Garvin Global Entrepreneurship e ele foi professor na Sloan School of Management do MIT por 10 anos. Ele montou um programa de empreendedorismo na Universidade de Tulsa e ele atua como membro do conselho consultivo do New Certified Exchange. Ele também atua como diretor do Northworthy Medical Systems Company e ele é diretor do Center for Global do Centro para Empreendedorismo Global, da Thunderbird e da Garvin School of International Management. Esse Center for Global Entrepreneurship é um dos principais centros do mundo de empreendedorismo. Nós vamos ver outros, tá? Mas, inclusive, tem um documento que é do repositório do repositório de acompanhamento global de empreendedorismo, tá? Que é um dos principais centros também, é associado a esse centro do Thunderbird, mas são centros que estudam a lógica do empreendedorismo em torno do mundo e consideram essas diferentes realidades. Digamos que o Robert Heinrich ele é um seguidor do Albert Shapiro, tá? Porque ele tenta entender a lógica do empreendedorismo a partir das culturas, a partir das realidades econômicas, das realidades sociais, de como isso se manifesta nas pessoas, se tem diferença a partir da cultura a qual elas pertencem ou países, tá? Então, o Robert Heinrich é um autor contemporâneo do empreendedorismo, muito, digamos que essencial para a gente entender o empreendedorismo hoje, na atualidade, tá? A gente também tem, pessoal, o Jeffrey Timmons, tá? Esse vocês já viram, tem livro na biblioteca, inclusive, do Timmons, tá? Ele foi um professor americano, faleceu em 2008, foi um professor americano de empreendedorismo, ele é conhecido como um pioneiro tanto da pesquisa quanto da educação em empreendedorismo. Durante a carreira dele, ele publicou vários livros e mais de 100 artigos. Ele deu palestras sobre temas de empreendedorismo, novos empreendimentos, finanças empresariais e capital de risco. Em 2004, Timmons foi nomeado Educador do Empreendedorismo do Ano pela Associação dos Estados Unidos para o Empreendedorismo de Pequenas Empresas e é dito ser o primeiro a ter usado a palavra empreendedor em um título de dissertação, em sua dissertação em 1971, tá? na escola de Harvard, da Universidade de Harvard. O título da dissertação dele era Desenvolvimento Empresarial e Liderança em um gueto da cidade do interior em uma área rural deprimida. Tá? Foi o que ele estudou, o empreendedorismo em uma área rural deprimida dos Estados Unidos, tá bom? Então, Jeffrey Timmons é super famoso, tem livros sobre diversos assuntos na biblioteca do Timmons, tá, pessoal? Inclusive de empreendedorismo. Por fim, pessoal, a gente tem o Louis Jacques Fillion, tá? Ele é um pesquisador, é professor e pesquisador do Centro de Empreendedorismo de Montreal, no Canadá. É uma das principais escolas de administração do Canadá e o seu nome sempre influenciou o trabalho de um dos monstros do empreendedorismo do Brasil, que é o Fernando Dolabella.
O Fernando Dolabella, que é autor de um livro que eu gosto muito e recomendo sempre para vocês, vou colocar lá no Moodle para vocês, que é o Segredo de Luísa. Ele é um livro que parece um romance, porque ele conta uma história, assim, ele é um romance no sentido de um livro literário, né? Mas ele conta a história da Luísa, que vai passar um tempo na casa da avó dela, e lá tem um pé de goiabeira, e vários pés de goiabeira, e ela não sabia o que fazer com tanta goiaba, e ela acaba fazendo doces para vender. Então, ao longo dessa história acontecendo no livro, ele traz elementos e teorias do empreendedorismo. Fernando Dolabella é um dos principais autores do empreendedorismo no Brasil, hoje, atualmente, tá? Então, não tem só esse livro, tem diversos outros livros que também trazem como fazer um plano de negócios, como sistematizar, como fazer um plano financeiro, como fazer algumas das principais teorias sobre empreendedorismo também, certo? Então, são livros bastante interessantes, a gente vai trabalhar na nossa disciplina. E falando do Louis Jacques Fillion, né? Foi com ele que o Fillion dividiu o palco, né? Foi com o Fernando Labella uma visita recente ao Brasil e compartilhou suas ideias com 470 pessoas no auditório do Senac em São Paulo. Então, Louis Jacques Fillion também é um autor que é bem relevante dentro da área de empreendedorismo contemporâneo, tá, pessoal? Mas ele deu uma escola diferente. Como que eu falo com uma escola? É uma escola de pensamento diferente. Ele não é da mesma escola de Harvard. Ele não foi formado em Harvard como o Timmons. Então tem coisas que sim, que na teoria do Fillion ele traz diferentes, tá? E o Fernando Dolabella é seguidor do Fillion, então a forma como o Dolabella escreve os seus livros é bem mais diferente do que um livro didático. É um livro que interessa mais. Então não deixa de aprender, né? Porque ele não é estritamente didático. Ao contrário, ele te amarra de uma maneira que tu consegue entender o conteúdo, entender empreendedorismo e, ao mesmo tempo, te distrair, ver uma aplicação prática, né? E com uma história bem interessante. Certo, pessoal? Eu acho que por hoje era isso, tá? Já enchi bastante a cabeça de vocês com os pensadores. Se vocês quiserem se aprofundar mais, tem aqui, ó, tem um material bem específico sobre quais eram as ideias principais desses autores, do Vesper, do Shapiro, do Heinrich, Timmons e Fillion, tá? Que não estão nos slides, estão aqui nesse texto. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, pessoal, um pouco dessa lógica da nossa aula de hoje, né? A gente conseguiu, desde lá de 1600, em ideias primitivas que ainda não eram entendidas como empreendedorismo, mas eram ações que eram praticadas, até o que a gente entende hoje com grandes pesquisadores, né? Como Fillion, Timmons, o próprio Robert Reich, tá bom? Certo, pessoal? Vou parar a apresentação aqui. Professora, a senha, se eu vou fazer a chamada? Não, João, não faço chamada, tá? A chamada, ela é de acordo com os exercícios realizados, as atividades da disciplina que são realizadas, certo? Então, mas eu aconselho que vocês assistam, porque depois vocês vão precisar desse conteúdo para fazer o plano de negócios. Senão, não vai rolar, tá? Aí vocês vão ter mais dificuldade. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é algo que a gente vai precisar depois para fazer as nossas atividades, tá? Os seminários e o plano de negócios no final, para nossa disciplina. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje, então. Muito obrigada. Vou encerrar a gravação.